Então, sejam todos bem-vindos ao Conexões Espíritas, um programa promovido pelo CCEPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que está localizado no bairro Menino Deus, na rua Botafogo, 678. Hoje, dando continuidade às nossas entrevistas, às nossas conversas, eu e o Beto, que hoje eu não estou sozinho, o Beto está junto comigo, vamos conversar com o Gerry Almeida, já um frequentador da casa, um escritor, professor, participante já de uma edição anterior do Conexões. E antes de passar a palavra para ele, eu vou apresentar o Gerry Almeida brevemente. O Gerry Almeida é professor de História, livre pensador. Como colaborador espírita, realizou palestras em diversos estados do Brasil e no exterior e publicou também livros refletindo sobre vários aspectos da filosofia espírita. Seus mais recentes livros são Sociedade da Esperança, Diálogos Espíritas com o Mundo Atual, e Sociedade do Sujeito Inacabado, Desertos da Humanidade na Trajetória dos Espíritos, em parceria com o pedagogo Alexandre Júnior. Além disso, nós temos aqui no CCEPA, para aqueles que quiserem vir nos visitar, nós temos Morte, Luto e Imortalidade dele, Filosofia da Convivência, e ainda um livro que eu achei preciosíssimo, todos são, mas esse em especial, Felicidade em Tempos de Crise. Então, temos a honra de ter conosco o Gerry, e a palavra está contigo, Gerry. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Valéria. Um abraço a vocês, um abraço a todos que nos acompanham e um abraço ao Beto também. É uma alegria para mim estar aqui retornando no Conexões. É sempre uma oportunidade da gente poder estar trocando algumas ideias importantes sobre a filosofia espírita. Eu já vim aí há bastante tempo acompanhando, o Centro Cultural. E como nós estamos, hoje ainda estava me recordando hoje com esse frio, nós estamos no inverno aqui, e eu me recordo que em 2007, um inverno, uma noite de inverno, muito rigorosa, quando eu fui fazer a primeira palestra aí no Centro Cultural Espírita, e fui recebido por uma figura icônica, lendária, aí, que era o Maurício Herbert Jones. Então, eu tenho um carinho. Antes disso, eu já assistia às palestras na Sociedade Luz e Caridade, aí, que era anterior ao Centro Cultural. Então, eu tenho sempre um carinho muito grande aí pelos amigos, por essa instituição, que eu tive a oportunidade de mudar muito, aperfeiçoar muito a visão que eu tinha de espiritismo depois desses contatos que eu tive com o Maurício, com o Salomão e com o Milton. Então, são pessoas que foram referências na minha formação intelectual aí dentro do espiritismo. Certo, então há 19 anos tu é conectado com o CCEPA, 2007 para 2026, lá se vão 19 anos, né? Exatamente. Então, hoje nós pensamos, conversando, um tema, para a gente debater um pouquinho, que é o espiritismo e o livre pensamento na sociedade atual. E aí, partindo desse título, vamos, para a gente dar o pontapé na conversa, fazer duas perguntas. A primeira é, o que tu entende por livre pensamento? E a segunda é, de qual espiritismo tu estás falando? Porque hoje em dia nós temos, um espiritismo, ele se multifacetou em tendências várias, Então, como é esse livre pensar, baseado no quê? E de qual espiritismo tu estás falando? Tua palavra. Pois é, Valéria, eu parto sempre de um princípio, quando a gente está falando de espiritismo, de livre pensamento,
dentro da filosofia espírita, a gente normalmente busca um apoio, né, uma fundamentação em Kardec, né, Allan Kardec, que é o fundador da filosofia espírita, e Kardec apresentou, dentro da estrutura do pensamento espírita, né, ele apresentou uma teoria que é uma teoria aberta. Né, o Espiritismo, Kardec colocou isso na própria Revista Espírita, né, tem um texto que ele fala sobre o livre pensamento, e em várias outras obras dele, ele também se refere a isso e deixa muito claro que o Espiritismo é uma doutrina de livre pensar. Né? Bom, o que significa então esse livre pensar? O livre pensar significa que a gente tem uma contribuição aí profundamente filosófica, né? Que é a ideia de que o pensamento, né, ele é livre para refletir, no sentido de que ele se contrapõe a uma concepção dogmática. Né? Na verdade, essas estruturas de pensamento que nós temos, elas vêm do século XVII, especialmente com Descartes, né, com René Descartes, na filosofia francesa, filosofia moderna, do século XVII, quando Descartes usa como método para poder construir o pensamento ou reconstruir o conhecimento a dúvida como um método fundamental, como um instrumento fundamental para se chegar ao conhecimento. Então, a partir do século XVIII, a gente tem o pensamento iluminista que vai voltar a essa visão de racionalidade a respeito do conhecimento, da construção do conhecimento, se contrapondo sempre a uma concepção fechada, dogmática, né? Que é o que é o dogma, né? O dogma é um princípio, uma ideia, um fundamento ou algum ensinamento que não deve ser questionado, né? Normalmente os dogmas eles estão muito relacionados a concepções religiosas, né? Onde se apresenta princípios de fé e esses princípios precisam ser aceitos por aqueles que os seguem e não há espaço para um questionamento, não há espaço para dúvida. Né? Você tem que aceitar aquilo é um conhecimento verticalizado, né? Ele vem de cima para baixo. Você tem que aceitar aquela visão como se lhe apresenta. No Espiritismo, o Espiritismo não é assim. O Espiritismo, na sua base, né, na sua epistemologia, ou seja, na sua teoria do conhecimento, o Espiritismo ele é aberto. E Kardec apresentou isso quando ele diz, na Gênese, por exemplo, que é um de seus, digamos, é o seu último livro de mais estrutura, mais densa, né, mais dentro de uma estrutura mais substancial, assim, né? Um livro, digamos, mais maduro já, né? Dentro daquilo que Kardec escreveu. Então ele diz lá na Gênese, por exemplo, no capítulo 1, item 55, alguma coisa assim, que o Espiritismo marcharia lado a lado com a ciência e aproveitaria toda a contribuição que a ciência lhe oferecesse. Tá? Até o momento em que os espíritas percebessem que a ciência estava apresentando alguma ideia, algum princípio, alguma verdade, né, que levaria ao espiritismo se reformular, e o espiritismo, então, a partir disso, procuraria uma reformulação. Ou seja, isso é um pensamento aberto, né? Não é um pensamento fechado. Então, o livre pensar ele está associado a essas ideias. Né? O livre pensar ele é aberto, ele não é dogmático. O livre pensar, para nós espíritas, ele é kardeciano, né? Porque Kardec era um livre pensador também. O livre pensar ele é progressista, porque ele acompanha o desenvolvimento do conhecimento, da ciência, né? Do conhecimento geral. Ele é pluralista, eu acho que é um ponto importante também, né?
porque ele dialoga, né, ou deveria dialogar com uma pluralidade, com uma variedade de ideias. Ele é humanista, porque ele se fundamenta na dimensão humana, né? E só que, claro, esse livre pensar não é pensar qualquer coisa, né? Não é assim, eu acho isso, né? Não é necessariamente, não é um achismo, né? Quando a gente está falando de livre pensar, a gente está falando de uma reflexão, né? De uma reflexão intelectual em cima de uma teoria, ou com base em uma teoria, mas que tenha fundamento, né? Tem um fundamento, tem uma estrutura de argumentação, etc., né? Quer dizer, não é simplesmente aquilo que a gente chama de achismo ou que os gregos chamavam de doxologia, né? A doxa, a opinião, né? Território livre da opinião, né? Você tem que ter alguma argumentação aí, algum fundamento racional para a gente poder discutir. Mas, de qualquer forma, o livre pensar é um pensamento aberto à discussão, à pluralidade, a outras contribuições, às outras áreas, né, do conhecimento, e isso é muito importante, né? E, então, a outra questão que tinha me colocado, né, sobre a visão de espiritismo. Pois bem, eu transitei por várias visões de espiritismo ao longo da minha caminhada, né? Eu comecei a estudar o espiritismo em 1988, aí no final metade dos anos 80, 85 por aí, 88 eu fiz uma primeira palestra já. Então, e ao longo dessa caminhada eu fui tendo contato inicialmente com o movimento federativo, né? Durante muito tempo eu militei dentro do movimento federativo, colaborei, enfim, né, com a federação, etc. E depois eu fui desenvolver um pensamento crítico a partir das ideias, enfim, daquele movimento que eu estava participando, né? E depois, então, eu fui migrando aí, já que a minha própria formação, né, de historiador, enfim, é uma formação crítica, e, e eu fui também mantendo contato com pensadores importantes. Eu mencionei aqui três, né? Aí da convivência, foi da convivência de vocês, que é, né? O Maurício, o Jones e o Salomão. E aí eu fui mudando o pensamento. Então, quer dizer, eu me tornei um espírita laico, né? Que já era parte da minha essência mesmo. Então, o Brasil hoje ele tem vários movimentos espíritas, né? E é importante que a gente, mesmo militando dentro de um movimento espírita laico, a gente tenha uma relação de diálogo dentro daquilo que é possível, né, com outros setores, né, outros movimentos espíritas, seja um movimento religioso, ou seja outros movimentos mais estão vinculados mais a questões sociais. Então, hoje o espiritismo ele não existe um movimento, né? Como você falou, existem vários movimentos. Eu me vinculo mais a um movimento laico, né? Um movimento espírita laico, humanista, progressista, livre pensador, que é muito a própria caminhada, né, histórica que a CEPA, né, a antiga Confederação Espírita Pan-Americana, né, hoje Associação Espírita Internacional, a CEPA Brasil, ela tem, né, na sua história, principalmente com a influência de pensadores espíritas argentinos, né, com Manuel Porteiro, Humberto Mariotti e outros, né. Então
Eu estou mais preocupado mesmo com pensamento espírita liberto de dogmas, né, de verdades fechadas e sempre com uma posição crítica do que eu acho que é importante a gente entender, né? Porque o século que nós estamos, ele é um período, é um contexto que tem muitos desafios que Kardec não imaginou, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos textos de Kardec, né, alguns textos, principalmente na Gênese, ele olhava o século XX como um século que seria um século assim de uma mudança enorme na humanidade, né? Uma visão muito utópica de que a humanidade iria mudar, de que, inclusive, as ideias espíritas iriam fomentar essa mudança, iam contribuir com essa mudança, e que o século XX seria um século de grandes renovações. Isso está claro nos textos finais de Kardec, né? E isso não aconteceu, né? Na verdade, o século XX foi o século mais violento da história da humanidade. Nós tivemos 2 grandes guerras e outras mais de 20, quase 30 focos de guerras localizados pelo mundo. Então, Kardec tinha uma visão esperançosa que, na verdade, não se confirmou, né? O próprio espiritismo francês ele declinou bastante. Então, é preciso que a gente analise essas questões, né, com liberdade e com responsabilidade para não ficar preso a verdades fechadas, né, e poder absorver a contribuição, de fato, humanista que a filosofia espírita tem a oferecer. Pois é, vamos retomar algumas coisas aqui. Beto, não sei se tu quer fazer uma pergunta? Não, eu gostei muito da intervenção. Olá, primeiro, né? Tudo bem, comunidade do CCEPA? Bom estar de volta. Conexões, segunda temporada. Tu citou ali o primeiro capítulo da Gênese, né? O título dele é Os Caracteres da Revelação Espírita. E o Espiritismo, ele tem isso. Grande parte do conhecimento dele é sim um conhecimento revelado. Eu sei que tem setores do Espiritismo que não gostam de usar essa expressão ou esse termo, revelação, pela vinculação religiosa, né, que tem. Mas é interessante ler em Kardec como é que ele se portava frente a essa revelação. Então, enquanto você tem um pensamento religioso, uma aproximação de uma revelação de forma passiva, simplesmente tu aceita que está vindo do plano espiritual. O mensageiro de Deus, o anjo, o santo, eu não sei qual espiritualidade manifestou aquela revelação, e ela simplesmente aceita como verdade, né? Em Kardec, não. Kardec, a revelação é vista de forma crítica. Então, quando ele fala no duplo caráter da revelação espírita, é porque ele entende que ela é um trabalho conjunto, sim, extremamente humanista, mas ele amplia esse sentido de humanidade, porque ele entende que a humanidade ela é composta tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados, entende? Então, é trabalho dos desencarnados atuar de forma crítica, analisar, pensar, ponderar a teoria ou a mensagem que está vindo revelada para mim e ver se essa teoria se sustenta na prática ou não, né? Existe essa prova e contraprova necessária para o progresso do pensamento espírita. Claro, isso lá em Kardec. O que a gente vê hoje, e aqui na história dessa casa isso é muito evidente, né? Nos anos 2000 foi realizado um congresso aqui no Rio Grande do Sul, né, do retorno da CEPA ao Brasil, o 18º congresso. O tema era justamente isso, né? Deve o espiritismo atualizar-se? E é um tema que até hoje ele é complicado de tratar com ele em algumas casas, principalmente se elas têm uma mentalidade mais federativa ou mais dogmática, no sentido que eles esperam o seguinte, o espiritismo até pode se atualizar, mas essa atualização, essa revelação, ela tem que vir dos espíritos superiores, única e exclusivamente. Ou seja, retoma uma posição passiva tradicional das igrejas e retira a parte do pesquisador, sabe?
O pesquisador em Kardec, ele era atuante. Ele tinha que pegar aquelas mensagens que ele recebia e ir interpretando, e analisando, e perguntando os espíritos. Sabe? A própria construção, depois da escala espírita do Kardec, quem vai estudar a construção do método do Kardec, a escala espírita que a gente trabalha hoje em Kardec, ela é uma necessidade do método. Ele estava conversando com os espíritos na prática, ele precisava, então, colocar eles em algum patamar, ele precisava classificar, saber que grau de confiança ele podia dar ou não a determinada informação, né? Sem perder nunca o senso crítico. Mas eu concordo com o GR, assim, até o trabalho que eu apresentei aqui no último evento da CEPA Brasil, relacionado a isso, os diversos espiritismos que a gente tem hoje, porque são diversos. O espiritismo tem uma nascente dele em Kardec, né? E depois tem diversas ramificações. O espiritismo laico, né, é mais uma das vertentes. O que eu vejo é que hoje a CEPA, a antiga Confederação Espírita Pan-Americana, atual a Associação Espírita Internacional, me parece uma tentativa de mais aberta a um diálogo. E não vou nem... Poderia falar num diálogo ecumênico, mas eu acho que ela é mais um diálogo interreligioso. Porque se falar com as diferentes tradições do espiritismo, por mais que se digam espíritas, é praticamente um diálogo interreligioso, né? Aqui no bairro mesmo, se eu pegar representantes de 4 casas espíritas que tem aqui na nossa volta, cada uma delas vai ter uma expressão diferente de religiosidade. Claro, eu não estou dizendo que uma está certa e a outra está errada, são diferentes, né? Tu tem uma mesma base em Kardec que se diferencia em determinado momento e faz parte do pluralismo isso. Então, a união entre os espíritas, né? Eu falo muito disso, da união e não unificação. A unificação tem aquela coisa de uniformização, vamos fazer todo mundo igualzinho, né? Tem lá o Pacto Áureo da Federação, e meados do século passado, com essa tentativa de unificar, de uniformizar. A gente viu que não deu certo, né? Hoje, depois de 30 anos, praticamente, essa casa voltou a dialogar com a Federação Espírita. Eu e o Salomão Gomes visitamos, eles estiveram aqui também. E é um diálogo de respeito. Não quer dizer que o CESTEPA vai ser federativo. Não, já deixamos claro, não é isso. Mas temos a possibilidade de conversar, e que bom que eles estão abertos a essa conversa também, algo que eles não estavam 30 anos atrás, né? Na época que o Jair falou ali, Jones é uma figura marcante aqui nessa casa, né? Um dos refundadores dessa casa, ou o principal refundador dessa casa, mas é uma pessoa que sofreu diretamente, né, esse processo de perseguição, justamente por ousar pensar diferente, por tentar resgatar esses espíritos. Eles até criaram na época um movimento que era o Kardecizar, deve ter vivido isso, sim. Trazer de volta justamente o pensamento do Kardec para o espiritismo. Então, hoje as pessoas que visitam aqui o CESTEPA encontram uma casa laica, mas como assim? Bom, quer dizer que eu não tenho numa parede Buda, eu não tenho Jesus, Orixá, não tem nada religioso, é uma casa laica. Eu não vou converter ninguém que vem aqui. A pessoa que chega budista, ela entra budista e sai budista. Se chega católica, sai católica. Não tem uma conversão para o espiritismo, que tenha conversa sobre espiritualidade, de forma franca, de forma aberta, de forma horizontal, que é outro ponto que o GR colocou muito bem. Hoje eu vejo que em parte do movimento se verticalizou, né? Algo que Kardec não pensava, em nenhum momento ele pensou na verticalização. Se pegarem obras póstumas, você tem ali aquele projeto dele, né, da Constituição do Espiritismo, era um projeto horizontal, né? Um congresso, era na forma de congressos, era na forma de um conselho realmente participativo, né? Bem diferente do que se tornou, né? Então era mais nesse sentido mesmo, eu queria pontuar ali, né? Implementar um pouquinho a fala do GR, né? Continuamos. Contigo, vocês. Então, agora, pensando, GR, nessa contribuição do Beto, que é sempre rica, né? Porque eu não queria ficar sozinha, né? Precisava de alguém para vir com todo esse conhecimento para contribuir. Eu fiquei pensando, né? Tu disseste, e é muito interessante, então, só vamos retomar algumas coisas, né? O Kardec, o livre pensar kardecista, tu disseste que é progressista, plural, humanista e aberto a outras áreas, né? Então, isso está posto. Dentro de um espiritismo que está vinculado aos preceitos básicos de Kardec. Então, voltamos a esse leque humanista, né?
E aí, com a contribuição do Beto, me surgiu uma questão, né? O Beto falou uma coisa muito verdade. É tanta diversidade de espiritismo que a gente pode chamar até um espiritismo interreligioso. Acho que tu foi muito feliz com isso, Beto, assim, porque é tanta, né? É tão cristão às vezes, é tão ah, voltado só para o fenômeno em outras vezes, é tão social que parece que é como se fossem religiões com, né? Apenas a essência próxima. E a minha pergunta, GR, assim, como tu entende isso? Esse multi-espiritismo está mais próximo do que Kardec propunha? Quer dizer, Kardec, na sua essência, entendia um espiritismo aberto? Ou isso, nesses tempos em que estamos vivendo, que são tempos de extremismo, de defesa obtusa, né? Tu falou bastante sobre isso, né? Eu penso porque assim eu acho, usou uma palavra ótima que foi a doxologia, né? Eu penso e ok? Isso não está vindo no sentido contrário, não está, digamos, diluindo o espiritismo. Estou falando isso no senso geral e comum, né? Nas pessoas que veem o espiritismo, que não são estudantes, que não são pesquisadores. Eu me corrija se eu entendi bem a tua questão, né? Ah, Mas assim, é, bom, primeiro pensar se Kardec, né, o espiritismo que Kardec pensava, né, a gente só pode inferir isso a partir dos textos que ele deixou, né? Então, assim, é uma questão aí de análise de texto, de entender o conjunto da teoria, né? E não apenas também o fragmento do texto, né? Mas, observando o conjunto da teoria, e veja bem, eu estou usando essa expressão, essa palavra, né, teoria, e eu prefiro, hoje eu uso mais esse termo, né, o espiritismo como uma teoria, de novo pelo seguinte, porque, só para explicar isso, né, Kardec tem passagens que ele usa, se refere ao espiritismo também como teoria, e ele usa essa palavra. E é importante entender isso, inclusive o próprio, tem um livro muito bom aqui, né, do um companheiro nosso aí, que é o Luiz Ignatz, né, que que é esse aqui, os fundamentos da teoria social espírita, né, esse livrinho aqui, que eu acho que vocês têm aí também, né. sim. Ele faz uma excelente diferenciação aqui entre teoria e doutrina, né, onde ele coloca a ideia de que a teoria é um conjunto de conhecimentos, de novo, né, abertos. Ele tem uma fundamentação, ele tem uma estrutura racional, né, mas ele é aberto, ele se modifica com o tempo. Né? Por quê? Porque o tempo, o contexto vai, às vezes, exigindo com que as próprias ideias elas se aperfeiçoem. Tá? Então, a teoria é aquilo que está aberta, que é capaz de dialogar, que é capaz de fazer uma autocrítica, que é capaz de perceber o auto-engano, que é capaz de perceber os aspectos que se mantêm, né, de uma forma sólidas ainda, apesar das mudanças históricas, mas também aquilo que precisa ser atualizado. Tá? Enquanto, então, a teoria é uma estrutura de pensamento aberta. Tá? Enquanto que a doutrina, o termo doutrina, normalmente é algo fechado, né? Um conjunto de ideias que estão mais integradas e elas têm muito mais resistência a sofrer qualquer tipo de atualização e de mudança. Então, eu considero mais hoje o termo teoria do que propriamente doutrina. Então, nesse sentido, eu acho que existe sim, uma série de problemas mesmo, né? Em relação ao que nós vemos hoje no espiritismo no Brasil, especialmente no Brasil, né? Porque o Brasil é o país que é onde, de fato, o espiritismo prosperou, né? Nenhum lugar do mundo
o espiritismo prosperou tanto como no Brasil. E talvez uma das respostas para isso seja o fato do espiritismo no Brasil ter se tornado uma religião, né? Talvez se ele não tivesse tornado uma religião, pelo menos do ponto de vista hegemônico, né, de movimentos hegemônicos, ele não tivesse prosperado, né, como prosperou. Mas me parece que, independente dessas características, né, mais específicas, de um movimento ou de outro, de um focar mais numa área e o outro mais em outra área, né, um é mais vinculado às questões sociais, o outro é mais vinculado às questões racionais, filosóficas, científicas, outro é mais focado na questão moral, questão religiosa propriamente dita, né? Independente desses aspectos, o interessante seria que se pudesse entender o espiritismo a partir dos fundamentos apresentados por Kardec, mas compreender também que o espiritismo ele não parou em Kardec, né? É claro que é importante para a gente entender a estrutura teórica do espiritismo consequentemente, a sua prática. É importante a gente entender os fundamentos. Olha, se eu quiser estudar psicanálise, eu vou ter que estudar Freud, vou ter que estudar Lacan, não tem jeito, né? Se eu quiser estudar marxismo, eu vou ter que estudar vou ter que estudar Marx, Engels, né? Vou ter que estudar os pensadores clássicos. Se eu quiser estudar positivismo, eu vou ter que estudar Augusto Comte, não tem saída, né? Se eu quiser estudar evolucionismo, eu vou ter que estudar Darwin, não tem saída, né? Mas não quer dizer que eu tenha que me fechar dentro desses pensadores, porque se a gente se fecha o pensamento aí, não há progresso das ideias, né? Então a gente aproveita os fundamentos para avançar em outras reflexões, sobretudo no sentido de trazer essa doutrina, essas ideias, né? Essa teoria, essa filosofia para o mundo que a gente está vivendo, né? Porque Kardec viveu no século XIX, numa época absolutamente diferente da nossa. Quer dizer, os problemas que ele enfrentou lá, os problemas do mundo lá, eram muito diferentes dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, os desafios atuais, né? A sociedade do século XXI é uma sociedade que se complexificou, né? Então a gente tem outros desafios que Kardec nunca imaginou, né? Então, assim, o espiritismo ele para no século XIX e nós vamos ficar ali, como a gente observa, os espíritas tradicionais, que eu uso essa expressão, né? Eu gosto de usar essa expressão, eu prefiro usar essa expressão, né? Espíritas tradicionais que ficam ali em volta, estudando a obra de Kardec dentro de uma perspectiva fechada, ou seja, estudando a obra pela obra, sem estabelecer diálogo com a contemporaneidade, com os autores atuais, com outras áreas do conhecimento, com a psicologia, com a antropologia, com a história, com a sociologia. Ou seja, você fica ali parado dentro daquela obra, tentando tirar o máximo desta obra, mas ao mesmo tempo sem dialogar com outras áreas do conhecimento, né? Então você fica ali e imagina que o espiritismo ele basta-se a si mesmo, né? Então assim, não preciso mais nada. Eu tenho o espiritismo, só estudando o espiritismo me basta, né? Porque o espiritismo tem toda a verdade, tem toda a verdade. E no momento que eu penso assim, eu estou sendo dogmático. Tá? Então, assim, eu acho que esses são os problemas, assim, dos movimentos, né? Qualquer movimento de qualquer área que se fecha dentro dos seus fundamentos, sem estabelecer uma relação aberta com o mundo atual, uma sociedade contemporânea, sem procurar trazer o espiritismo para o século XXI, por exemplo, né? E estabelecer uma relação possível de diálogo com o mundo digital, né? com a sociedade hiper
hipermoderna, né? Com a sociedade acelerada, com as questões que estão prementes dentro dessa estrutura que nós estamos vivendo hoje, sem discutir as questões sociais, né? E pensar sempre como aquela visão, tudo gira em torno de uma perspectiva moral, né? Tudo gira em torno de uma perspectiva espiritual. Quer dizer, então, na verdade, a gente não. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Tá? Esse torna o espiritismo algo obsoleto para a sociedade contemporânea. Né? Ele vai ficar com mais uma doutrina espiritualista que tem alguma contribuição, que tem alguma influência, ou nem tanto influência, mas alguma contribuição mesmo, né? Do ponto de vista moral, etc. Mas vai ficar muito superficial isso. Fica muito na superficialidade. O que eu noto é que as pessoas, no geral, se acostumaram a isso, né? E a ficar dentro desse discurso, né? Sempre um discurso moral, né? Por vezes até moralistas, tradicional, né? Então, tudo é explicado pela reencarnação. Você fica dentro de uma perspectiva punitivista, né? Você não avança em outras possibilidades de explicar isso. Existe vida fora do espiritismo, né? Existem outras contribuições que a gente precisa estabelecer uma relação de diálogo, de conhecimento, para poder aclarar o pensamento espírita. Então, assim, se a gente não fizer isso, o espiritismo ele não vai, ele vai continuar dentro desse ritmo das casas espíritas, onde as pessoas vão lá, assistem uma palestra, sai melhor, ótimo, tá? Mas isso termina não tendo um aprofundamento maior, né? E hoje não basta dizer, por exemplo, qualquer pessoa que... Eu sou um sujeito bastante crítico. Então, assim, a minha análise não é uma análise de ficar simplesmente acreditando, né? Eu tenho muitas dúvidas. Eu estudo Espiritismo há quase 4 décadas, ininterruptamente, né? E eu tenho muitas dúvidas e muitos questionamentos a respeito da teoria espírita, muitos, né? Então, assim, é importante que as pessoas entendam, e que normalmente nas instituições espíritas não se faz, é entender que o espiritismo dialoga filosoficamente com a dúvida. Exato. Né? Então, assim, quando você, por exemplo, diz assim, ok, eles falam espíritos protetores. Espíritos protetores. Tá bom, espíritos protetores. Mas onde é que está o espírito protetor quando as crianças são abusadas? Onde é que está o espírito protetor dessa criança? Mas a criança, porque no passado ela foi uma abusadora e agora era... Não, mas então isso não tem lógica, isso é uma explicação infantil também, né? Porque isso é uma bola de neve. Essa lógica de que a reencarnação é um processo onde hoje eu sofro porque no passado eu fiz alguém sofrer, etc. Isso é extremamente fraco do ponto de vista de teoria racional para explicar, né? Então, assim, a gente tem que encarar essas discussões. Não necessariamente não quer dizer que a gente vai encontrar uma resposta para isso, né? Então, eu vejo que a gente não tem que responder tudo, e o Espiritismo não tem respostas para tudo, né? Então, assim, mas a gente não pode minimizar certas questões, certas discussões, inclusive no sentido de deixar, olha, a gente não sabe, isso aqui ainda é algo que não se sabe. Ok, tranquilo. O querer explicar tudo, mesmo que seja pela via racional, o querer explicar tudo me parece também uma certa ingenuidade,
né, que é muito própria de visão religiosa mesmo, né? Então, me parece assim que há uma certa insegurança. Se eu abrir para dúvida, né, é muito comum nas casas espíritas tu encontrar aquela plaquinha assim, ó, o silêncio é uma prece. Quer dizer, o negócio é o seguinte, o negócio é ficar em silêncio mesmo, né? Fica em silêncio, porque você fica meditando ali em silêncio, tá? Porque se tu começar a questionar muito, tu vai gerar perturbação, né? Eu, por exemplo, sou um perturbador, né? Então, assim, aquela coisa de ser o coordenador do estudo da doutrina é um facilitador. Eu acho horrível isso. Eu acho que ele tem que ser um dificultador, um problematizador. Você tem que problematizar e não facilitar, porque é o problema, é a dúvida, é o questionamento que gera aprendizado, que gera conhecimento, que gera pesquisa, entende? Que faz com que as pessoas vão atrás, que leiam mais, que discutam, que reflitam, que dialoguem, e não a história do assim seja, né? Muito, muito interessante, né? Várias questões aí, uma exposição muito lúcida tua, partindo do princípio de que sim, de que Kardec ele nos deu respostas, mas ele não fechou, né? Nada está fechada, quer dizer, eu estou te respondendo aqui, diante desse espírito, desse momento, essa pergunta. Mas o espiritismo, como agora teoria, não mais doutrina, como tu usou, né? Ele está aberto, ele incita a reflexão, recuperando também um pouco que o Beto disse, né? Não é para ficar quieto. Mas aí vem uma questão que é o que agora, quando tu falou, né? Silêncio é oração, eu me lembrei de um termo, né? Que vai exatamente, pelo menos no senso comum, ele é usado, né? O Espiritismo é o consolador prometido, está lá no Evangelho, né? E a gente entende aquilo como, boa, está dada essa teoria, as explicações vêm pela via da reencarnação, e é isso aí, né? E parece que, e aqui no Brasil, isso apagou esta veia crítica, pesquisadora do debate, né? Criou uma espécie de silenciamento. Então, e aí ela se aproxima, sim, daquilo que tu falou, achei muito interessante essa distinção entre teoria e doutrina, né? Porque realmente Kardec faz uma teoria, né? E muito sólida, para nos dar a liberdade de pensar. E aí vem outra coisa que é a revista espírita, né? Que não se estuda nas casas espíritas, né? A gente fica lá. Esses dias, alguém no grupo lá do CCPA colocou uma pesquisa, e o texto que é mais lido, fizeram uma pesquisa nas casas espíritas no Brasil, é o Evangelho. Então, Nossa. nem o livro dos espíritos, né? Nem o livro dos espíritos. Aí, depois lá vinha a Gênese, e por último, Céu e Inferno, e a revista espírita, né? Não existia. Quer dizer, o dinamismo do pensamento do Kardec está, né? Inclusive revisão do pensamento dele, que é uma coisa muito legal, está na revista, que é uma coisa que no Brasil não se olha, né? Então, olha, eu gostei muito da tua exposição, eu adorei que tu disse que tu é um problematizador e não um facilitador. É praticamente uma observação aqui. Eu tenho para que fazer uma alguns obsessores. Eu vou ter que fazer uma observação disso. Se vocês olharem na história dessa casa, e o Salomão vai puxar minha orelha se eu não fizer essa observação. Quando eles criaram o ESD aqui em 1978, as oficinas iniciais que deram origem ao ESD eram as oficinas do estudo problematizador. Esse era o nome original, começou ali com aquele grupinho fazendo estudo crítico, não é uma máquina do tempo. Eu não vou pegar e voltar para o século XIX para estudar Kardec, não. Eu vou pegar o Kardec e vou trazer para os dias de hoje, para os problemas de hoje, vou ver o que se aplica, né? Vou trabalhar com o espiritismo hoje. Então era o estudo problematizador. É o espiritismo contemporâneo, né? Vamos trazer, eu achei muito interessante isso. Inclusive,
Só para contribuir, inclusive isso que tu coloca, Beto, o Salomão, ele cita isso no livro dele, sobre a história do... Ele coloca muito bem essa questão aí do estudo problematizador. Que eu acho que o Centro Cultural aí de Porto Alegre foi, sem dúvida, foi teve foi aquele que estava na vanguarda, né? Iniciou. Hoje a gente vive um momento que a gente tenta fazer uma síntese, né? Então é conversar com aquele momento SELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade, com as necessidades que batem à nossa porta, como devem bater em Osório também. E tu sabe quais são as necessidades que levam as pessoas a buscar as casas espíritas, sem perder o espírito crítico, né? Eu não vou enfiar a pílula da filosofia espírita pela pessoa goela abaixo, não é isso. Eu vou acolher a pessoa na sua necessidade, mas também vou apresentar uma forma mais livre de ver a espiritualidade, sem esse peso que tu falou, que é o peso da culpa, o peso do karma, que foi importado lá do Oriente para dentro do Espiritismo, que tem aí médiuns importantes do Brasil que adoravam, né? Qualquer coisa é porque a pessoa foi nazista, é porque a pessoa foi isso, porque foi aquilo, que está pagando, porque está pagando, porque está pagando. Não é necessariamente assim que funciona. Mas, assim, já só a observação da tua última colocação, eu acho que tu tocou no ponto fundamental do teu tema, sabe? O livre pensamento e os desafios. E, assim, os desafios para as próprias casas espíritas, sabe? De se abrir para o pluralismo, se abrir para o livre pensamento, sem perder a sua identidade como espírita. Qual o limite do livre pensamento? E claro, tu já embasou muito bem essa resposta também, sabe? Não é uma teoria por teoria. Ela tem que ter, sim, uma base racional, mas ela também tem que ter um fundo prático, executável. Ela tem que ter uma base sólida. Ela não pode ser simplesmente, né, como vocês falaram, não vou cair na doxologia. Lembrando que o dogma é uma doxa que cresceu demais, virou certeza absoluta. Daí eu vou pegar assim, ó, que nem frase do Maurício Herbert Jones, que está espalhada pela casa aí, volta e meia a gente volta. Não temos certezas definitivas, mas ousamos buscar, né? Então, isso da certeza absoluta, definitiva do dogma, é que a gente procura se afastar. Pelo menos é a nossa tentativa, né? E assim, ó, e antes de passar para os encerramentos, que eu já vi que a gente já está quase 1 hora, já aproveitar e te convidar, acho que o Salomão vai fazer isso mais oficialmente, mas a gente está planejando fazer para outubro, de 10 a 12 de outubro, um fórum aqui, né, um fórum da CEPA Brasil, que seria justamente o fórum do Livre Pensar Espírita. A temática dela, então, é Espiritismo e Cidadania. Então, já está aqui o convite, né, aberto, o pessoal de Osório, que sempre vem aqui nos prestigiar quando temos eventos, que se inscrevam também, o pessoal de Osório, para apresentar trabalhos aqui. GR sempre, já está aqui o convite, né, uma convocação, já, né, praticamente, por favor, né, de estar aqui presente, mas já fica aberto, então, o convite para a gente aprofundar, né, esse debate do livre pensar. Jerry. Sim. Muito obrigado pelo convite. Vamos. Se vocês não se preocuparem com um problematizador, não tem problema. O problematizador será muito bem-vindo. Acho que essa é a proposta, é problematizar, né? Sobretudo quando estamos falando de, né, questões éticas, num tempo onde a ética está tão diluída. Me diga um pouquinho, só para a gente saber do que estamos falando, desses 2 livros lançados em 2024, Sociedade da Esperança, Diálogo com o Mundo Atual, primeiro. Sobre o que trata? Esse livro, ele pega diversos temas, né? A gente analisa, assim, a questão, por exemplo, da sociedade do cansaço. Eu tento, né? Tento estabelecer uma relação de diálogo com alguns pensadores que eu tenho lido, né? E um deles é um filósofo ensaísta sul-coreano, Byung-Chul Han, e principalmente a partir de vários livros dele, né? Mas a partir da Sociedade do Cansaço. Então tem um capítulo sobre isso, né? Sobre Kardec e a Sociedade do Cansaço, trazendo Kardec. Toda a proposta do livro é isso, trazer
do espiritismo para dialogar com as questões atuais, né? Com o mundo digital, com as questões sociais, né? Com uma ideia de esperança que, no geral, não é a ideia habitual que a gente tem, né? Eu parto de uma reflexão do Erich Fromm, que é um pensador da escola de Frankfurt, né, na Alemanha, ali dos anos 70, e o Fromm ele traz um conceito muito interessante de esperança, que é muito diferente daquilo que às vezes a gente imagina, né? Ele diz que a esperança é o presente em estado de gestação, né? Só que a gente, na verdade, nunca sabe como é que vai nascer, né, esse futuro. A criança pode não nascer, né, ou pode nascer e morrer alguns dias depois, né? Então, assim, a ideia de esperança é uma ideia diferente daquela aquela romantizada que normalmente a gente traz. Então, eu tento discutir um pouco isso, né, a partir desses autores em diálogo com o Espiritismo. E na Sociedade do Sujeito Inacabado, que eu escrevi com o Alexandre, né? Eu escrevi 4 capítulos, ele escreveu 4 também, são 8 capítulos no total. Então eu escrevi mais especialmente, a gente vai discutir essa sociedade também, a partir do conceito de Paulo Freire, né? Que trata num livro fantástico, né? Chamado Pedagogia da Esperança, onde ele discute a questão do inacabamento humano. E a partir dessa ideia de inacabamento, porque a gente não gostou, não tem hábito de usar o termo imperfeito, né? Essa ideia de imperfeição, esses termos que Kardec usa, no geral, alguns, né? Espírito superior, não gosto desse termo. Sujeito imperfeito, não gosto desse termo também. Então, a gente procurou usar termos que sejam mais condizentes com a ideia, né, que a gente queria colocar, com a nossa ideia, a partir da nossa reflexão. Não é que eu vou lá e mudar Claro. a palavra lá no livro do Kardec, não é nada disso. Aquilo lá como dizia um ministro do Trabalho, é imexível, né? Ótimo. Então, mas a nossa reflexão nos dá oportunidade para isso, né? Nós temos liberdade para fazer isso. Então, porque é um livro nosso, não é um livro que trata com a ideia assim, eu não vou escrever o livro porque esse livro tem a verdade final. Não existe isso, né? E muito menos nós, que seríamos nós para fazer isso. Então, esse é um livro de reflexão. Aceite ou não aceite, critique, não critique, critique, porque é bom que seja criticado. Então, a gente usou essa expressão para discutir temas como a sensibilidade, por exemplo, né? Direitos humanos, sensibilidades, educação, as questões de gênero, a questão da moral, né? Eu faço, por exemplo, tem um capítulo que eu escrevi discutindo sobre essa questão da moral, a moral universal, a moral cristã como uma moral universalista, né? Contrapondo isso a partir da genealogia da moral do Nietzsche. Então a gente faz essa abordagem assim, bem ampla, né? Bem aberta e bem livre pensadora mesmo, nesses livros. Mas bem contemporânea, né, e necessária, porque os temas que está trazendo, questões de gênero, né, questões, falou aqui, né, digitais, quer dizer, são as questões do nosso tempo, e aí voltamos àquilo que tu falava no começo, é necessário, quer dizer, o espiritismo ele vai fazer sentido se ele fizer sentido hoje, em 2026, para as realidades de 2026, para uma economia que é virtual, para um mundo que está, né, esfacelado geopoliticamente, né, não existe mais, não era o modelo eurocêntrico do Kardec, quer dizer, realmente o mundo ele não só mudou, né, ele deu várias cambotas, virou cambota e cambota e cambota, e a gente está ainda tentando se parar. E aí tem uma coisa muito interessante que no CCEP a gente fala muito, que tu também, né, afirma isso,
que é a questão do vocabulário do Kardec. As pessoas têm que entender que a linguagem ela é dinâmica, né? Ela tem um dinamismo, o próprio vocabulário, o vocábulo, né? A semântica permite que a palavra vá adquirindo, não porque ela se transformou, mas porque o tempo transforma a palavra, a vivência transforma a palavra. Né? Então, trazer o vocabulário que tu disser, tu não gosta de 3 palavras que são palavras realmente né, cristalizadas. Agora, anotei aqui, esqueci, que eram palavras que limitavam, né? Qual foi a palavra que era mesmo? Eu anotei agora. Perfeito, imperfeição. Não é isso, não é que nós temos que ser perfeitos e não conseguimos, que parece que está dizendo, olha só, cara, tu não é perfeito, né? Não é um espírito em processo de crescimento e é positivo. Eu acho bonito tu falar da esperança, porque cada passo ele é ok, tu conseguiu, cresceu e não, ó, que horror, tu não evoluiu ainda, né? Então, assim, encarar a linguagem do Kardec no nosso tempo talvez seja um dos grandes desafios para que a gente consiga manter o espiritismo vivo, pulsante e atuante, né? Porque, bem como tu disse, ele tem que funcionar. Se não funcionar, de fato, ele nem cristaliza, né? Ele dogmatiza. Gostei muito da nossa conversa. Beto. Não só dogmatiza, complementando o que tu falou, pode acontecer que nem aconteceu na França, simplesmente desaparece, né? E o espiritismo, na verdade, ele sai da França, vem para o Brasil e depois retorna para lá, né? Já repaginado. Esse movimento de ida e volta do espiritismo diferente para lá, que é um dos desafios. Da minha parte, só agradecer muito ao Gerry, né, por aceitar o nosso convite para estar presente no Conexões Espíritas, sempre um sucesso de público, né? Presenças realmente. Sim, cara, tu é um autor muito lindo aqui no CCEPA, muito querido pelo nosso pelos nossos, né? Então, é aceitado. Gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto honrado por essas colocações, né? E eu tenho um carinho muito grande, né? Por vocês, pela instituição e por toda a contribuição aí que o Centro Cultural trouxe também para mim, né? Me ofereceu. E eu me lembro quando eu conversei com o Jones lá em 2007, que eu, naquela palestra, né? Porque quando eu comecei em movimento espírita, o Jones não estava mais na federação, né? Então ele já foi na transição ali do Salomão para o Jason de Camargo. Então eu não cheguei a pegar o Jones diretamente na federação. Mas eu me lembro que quando eu conversei com ele, aí ele me disse assim, olha, eu cheguei, porque eu não tinha o hábito, ainda era um espírita, não era tão livre pensador assim, né? Era um espírita mais dogmático, né? Vou levar as minhas verdades, as verdades fundamentais, né? E aí o Jones, a gente conversando, o Jones disse para mim assim, olha, diz para esse pessoal de Osório que aqui nós somos todos normais, viu? E aí eu disse, puxa vida, né? Me deu ali, a gente discutiu, trocou muita ideia, assim, foi muito bom, né? Então, e eu vi que todo mundo era normal, né? Que legal isso. Não eram uns monstrinhos transformados em gente, né? Mas então, Gerry, da minha parte também, Muito obrigada obrigado. pela conversa, pela troca, foi assim muito, muito legal, assim, trouxeste elementos muito interessantes para a gente pensar, e já sabe que tu está convidado de 10 a 12 de outubro, pode, olha, só não pode vandalizar o resto. O resto pode. Vem aqui, vem problematizar, debater e trazer o teu pensamento. Tem uma sólida formação, né, teórica de filósofos que faz um cotejo com
Espiritismo, que é muito legal, e vem falar dos teus livros também. Tá certo, querido? Muito obrigado. Abraço. E daqui a uns dias a gente coloca. Abraço para ti também. Até mais. Até.